Por que nós temos tanta dificuldade com aquilo que é diferente? Com o que é diferente do que a gente pensa, com as diferenças? Você tem essa dificuldade? Vamos ver o que a palavra fala hoje. Vem comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Peça isso hoje, meu amado. Peça essa graça, porque essa palavra é forte e Deus precisa trabalhar isso dentro de nós. O Evangelho hoje está em Lucas 9, 46, 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim. Quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Nós lhe o proibimos porque não anda conosco. Amados, olha que interessante essa palavra hoje. Os discípulos se incomodaram. Por quê? Porque estavam expulsando demônios em nome de Jesus, mas não andavam com Jesus, mas não estavam ali fazendo parte daquele mesmo grupo. Quantas vezes a gente tem dificuldade com aquele que faz diferente de nós? Muitas vezes é difícil aceitar, entender e tolerar aquele que é diferente de nós. Jesus estava vivendo isso naquela época, não é diferente da nossa época hoje. Às vezes nós vemos dentro da própria igreja tantos movimentos diferentes, mas nem todos aceitam as diferenças. E o Senhor está dizendo aqui qual é o segredo. Por que eu não aceito o diferente? Justamente, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Quem é o maior? A briga que muitas vezes existe entre nós é quem está certo, quem está errado. Quem é o maior? Quem é o menor? Existe sempre em nós, parece que uma necessidade de análise. E eu disse isso hoje aqui, já no Vitória de hoje no Instagram. Se você não viu, vai lá. A gente sempre encontra alguém com o achômetro ligado, com o opinômetro afinado, sempre para dar uma opiniãozinha, né? A gente sempre vai achando aquelas pessoas que no fundo, sempre chegam comparando. Se não está aqui comigo fazendo o que eu acho, o que eu penso, se não é da minha comunidade, se não é do meu movimento, se não é da minha família, se não é da minha cidade, se não é da minha cultura, se não é da minha cor, se não é... A gente vai tendo dificuldades de entender e de aceitar que o outro é diferente. Porque essa necessidade, que é pecado, família, é pecado. Essa necessidade dentro de nós, orgulhosa, diabólica, de querer ser o centro, o certo. E isso cada um de nós precisa analisar. Porque essa é a raiz dos ciúmes,
das invejas, das brigas, das competições, das discussões. Por que a gente discute tanto? Porque a gente não quer errar, porque a gente não quer estar errado, porque a gente quer que o outro esteja errado. Por que não é mais fácil dizer, tá bom, eu errei, vamos ajustar, ou tá bom, vamos ver o que dá para fazer agora? Não, a gente precisa ficar na discussão. Quem é o maior? A gente precisa ficar na discussão de que lado você está. Se é deles, é de Paulo, é de Apolo. Isso é uma guerra interna que sofremos, porque no fundo existe um sentimento de rejeição, porque no fundo de nós ainda existe um sentimento de inferioridade, porque no fundo de nós ainda existe uma necessidade gritante de cura. A humildade, que é o que Jesus está dizendo, Santa Teresa explica de uma forma maravilhosa. Ela diz que a humildade é o olhar ajustado de si, é o olhar equilibrado de si, é um olhar que eu sei o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. É um olhar equilibrado onde eu não me sinto competindo com ninguém, eu não me sinto ameaçado por ninguém. Os discípulos se sentiram ameaçados aqui. Se sentiram lesados. Como assim estão falando em teu nome? Nem são teus discípulos, nem estão aqui contigo. Quantas vezes essas nossas inseguranças, elas são tão graves que nos fazem tomar certas atitudes extremamente erradas. E nisso nós vamos ajuntando um amontoado de pecados, orgulhos, vaidades, invejas, ciúmes e tantos outros. No dia de hoje nós precisamos pedir primeiro a Deus que nos faça enxergar o quanto este terrível mal está em nós, em menor ou maior escala. Todos nós sofremos com isso. Todos nós temos a dificuldade de estar com o diferente. Isso é um esforço que a gente precisa fazer, de entender o outro, de entender as diferenças. Isso é um esforço grandioso que precisa ser feito dentro de nós. Mas só é capaz de transitar entre os diferentes aquele que é seguro de si. Por isso, pede hoje esta graça, primeiro de enxergar as suas mazelas, inseguranças, sentimentos de rejeição, complexos de inferioridade, e dizer para o Senhor que te cure, porque isso está fazendo com que o teu orgulho cresça e uma terrível capa seja colocada em torno de você, deformando quem você é de verdade. Pede essa graça a Deus, me faça enxergar, porque eu quero ser livre para ser eu. Eu quero ser livre, Senhor, e equilibrado na minha visão de mim mesma, nem menos, nem mais. Ajuda-nos nesse dia, pelo poder da Tua Palavra. Que Deus te dê, meu amado, essa graça de enxergar o quanto você precisa ser liberta do pecado e o quanto você precisa de cura. O quantas vezes você precisa de humildade hoje para pedir perdão, porque você está enxergando que entrou em discussões desnecessárias. O quanto você hoje pode dar passos mediante essa palavra. E quantas pessoas também podem ser hoje visitadas por essa exortação de Jesus. Você pode ser um canal dessa graça se você compartilha muito esse vídeo. Tem tantas pessoas sofrendo com esses complexos, com essas inseguranças. E é o Senhor que está dizendo, chegou o tempo de curar isso. Chegou o tempo da libertação. Cure o teu coração. Você pode perguntar, Raquel, como? Meu amado, eu tenho todo um caminho de cura para você curar a tua história desde a tua gestação.
Procure aí o CAV, Caminho de Cura Água Viva. Com todos os meus 20 anos de experiências terapêuticas e quase 30 de missionária, eu tenho certeza que você vai aprofundar, mergulhar e ser curado, transformado na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos. Procure esta cura. É o Senhor dizendo: chegou a tua hora, chegou o teu tempo de ser curado. E às vezes você pode dizer para outra pessoa também: chegou o teu tempo, chegou o teu tempo de ser curado. Vai, não meça esforços para compartilhar esse vídeo hoje. Coragem. Que Deus te abençoe e traça sobre você o sinal da vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.